essa ação direta de inconstitucionalidade ela é de 2008, quando veio, né, quando entrou em vigor a lei seca. Ou seja, desde 2008 se espera um pronunciamento do STF a respeito da constitucionalidade. E de lá para cá, a lei seca ela já foi autorada 2 vezes. Então, ou seja, só o artigo ali, ele teve, essa ação direta teve que ser aditada no meio do caminho, ainda que a essência fosse a mesma, mas houve alterações que poderiam, né, levar aquela ação direta de inconstitucionalidade a uma eventual perda de objeto. Mas óbvio que foram, como o Ramírez falou, foram 3 processos que foram julgados, foram 2 ações diretas de inconstitucionalidade e um recurso extraordinário com repercussão geral. O que isso quer dizer? Né? Essas ações diretas de inconstitucionalidade foram propostas pela Abrazel, que é uma associação dos bares e restaurantes. Porque essa primeira versão da lei seca falava também da impossibilidade de se vender bebidas alcoólicas nas rodovias federais e que aqueles estabelecimentos seriam punidos por conta disso. Né? Então, aí, além de se limitar a quantidade de álcool a qualquer, né, quantidade, ensejaria as penalidades do artigo 165, que era o que dizia lá o 276 do Código, ele também, né, punia os estabelecimentos que vendessem bebida alcoólica. Então a Abrazel entrou com essa ação e aí virou uma grande salada de fruta, né, porque esse recurso extraordinário de repercussão geral, ele já tratava então do artigo 165A, que foi uma modificação da legislação que ocorreu lá em 2016. Fugindo dos termos técnicos, ainda que o meu lamentar desta decisão tenha mais a ver com as questões técnicas, do ponto de vista da sociedade, tem 2 pontos muito importantes que a gente tira, né? Eu digo que o copo aqui é meio cheio por conta dessa decisão. Primeiro, porque se pacifica a questão. Para o bem ou para o mal, você gostou, não gostou, não interessa. A verdade é que a partir de agora... Tem regra. Tem regra. E não há contestação que possa ser feita, pelo menos sob o ponto de vista desses argumentos, do conflito de normas constitucionais, princípio, né, da não autoincriminação, em detrimento aí da coletividade, né, se havia uma discussão sobre a possibilidade dos cidadãos se recusar ou não se recusar a fazer prova contra si, quais eram as consequências disso, então isso agora está tudo pacificado. Né? Também acho que é importante a decisão do STF, por quê? Porque ela coloca um olhar muito cuidadoso, talvez, pelo que a lei seca fez durante todo esse tempo. Né? Ou seja, o fato de não ter sido julgada lá atrás, o Zacher falou assim, há 10 anos atrás, talvez a gente não conseguisse ver os benefícios da lei seca. E realmente havia uma cultura completamente diferente, no sentido de que não dava nada beber um pouquinho e dirigir. E talvez até, tecnicamente, não dê. Né? Mas o problema é saber, né, se o pouquinho que você tomou para você faz efeito ou não faz efeito. Então a lei seca ela traz esse benefício, o STF olha para a sociedade como uma chanceladora da lei, ou seja, a sociedade quer a lei seca. Não vejo hoje ninguém que vive em sociedade, que transita, né, pelas ruas, que pega o seu carro, que sai à noite, enfim, que não queira que tenha a lei seca. Nem que seja para o outro, que valha para o outro. Pode até não querer que valha para si, mas para o outro ela quer que valha. E isso o STF colocou o seu olhar e o fato de ter uma decisão unânime de todos os ministros nesse sentido corrobora, né, o quanto as decisões da Corte não podem ficar dissociadas, né, da vontade geral. Mas aí vem a parte de quem é técnica no assunto. Qual é o ponto aqui que eu acho que é complicado? O fato de que há uma divisão, eu não quero tornar o programa juridiqueza aqui para que as pessoas não compreendam, mas o que o STF diz, né, grosso modo? Olha, eu posso ter uma penalidade administrativa, né, e para aquele que se recusa, por quê? Porque se ele continua com o direito de se recusar a fazer os testes, e aí, portanto, ele não vai ter uma implicação penal, criminal, ou seja, ele não vai ter um enquadramento lá no artigo 306. E aí, então, ao se recusar, porque ele não está mais se averiguando se ele estava sob influência de álcool ou não, ele vai ser punido por se recusar.
Assim como aquela pessoa que se recusa a apresentar um documento, né? O agente de trânsito para, ele diz, eu quero ver seus documentos. Aí ele não apresenta, ele tem uma previsão lá no código de que ele vai ser multado por não apresentar documentos. E aí, nesse caso, o artigo 165A pune pela recusa. Qual é o ponto de quem é técnico aqui faz a crítica? E isso não foi avaliado nos votos que foram lidos. Talvez quando a gente lê todos eles tenha um aprofundamento técnico sobre esse assunto. É que, para eu punir de forma administrativa, eu tenho que me resumir a uma multa pecuniária. Eu não posso ter uma pena restritiva de direitos agregada, ou seja, eu não posso ter uma suspensão de direito de dirigir. E a suspensão de direito de dirigir, ela atrai o princípio da não autoincriminação. E é por isso a crítica da advogada aqui que estuda o assunto. Ou seja, o mesmo ato que se recusa a fazer o teste, ou melhor, o ato que faz o teste, ele pode ter o enquadramento criminal. Eu não posso dizer para a gente, olha só, eu não vou soprar, tá? Mas eu quero soprar só para via administrativa. Tudo bem? Se passar do 0,36, você promete para mim que você não me enquadra em crime de trânsito? Ele não pode fazer esse pedido para o agente de trânsito. O mesmo ato, que é o soprar, vai valer para as duas coisas. Então, se eu posso me recusar para o crime, eu também tenho que ter o direito de me recusar para o administrativo. Mas, fora isso, o lado positivo, como eu disse, é a pacificação do assunto. E aí, a partir dali, óbvio, não estou dizendo que todas as multas por recusa, elas vão estar corretas. Elas precisam estar corretas porque o agente de trânsito tem que lavrar preenchendo todos os requisitos formais. E isso a gente pode saber que os agentes da IPTC são muito bem treinados, né, e vai ter que cavocar muito bem para achar uma irregularidade lá nessas autuações. A minha preocupação como cidadã já é outra. É que o fato de eu ter uma regulamentação e torna pacificado a autuação por recusa, é que acabe o crime de trânsito por beber e dirigir. Por que isso, vocês que estão nos escutando? Porque no momento em que eu dou para o cidadão o poder de decidir se ele vai ser punido com uma multa administrativa ou se ele vai ser enquadrado em crime de trânsito, eu tiro do agente de trânsito, né, a possibilidade de ele apontar se aquela pessoa que está cometendo uma infração, seja um crime ou uma simples infração administrativa, eu tiro o poder do agente de trânsito. E por que eu digo isso? Vamos imaginar, a Roxane é parada na via. Aí a Roxane é convidada a fazer o teste e alertada que ela pode não fazer o teste, porque esse é dever também do agente de trânsito. Aí eles dizem, a senhora pode não fazer o teste, tá? Se a senhora fizer, a senhora pode ser enquadrada em crime. Aí eu fiquei com medo. Bom, tomei uma taça de vinho lá atrás, eu disse, olha, não quero correr o risco, né? Não tenho um botão verde e vermelho. O que vai acontecer? Eu vou ser autuada por recusa. E aí o agente de trânsito, ele não vai conseguir me enquadrar em crime naquele momento. Porque se ele me autuar pelo artigo 165A, que é o da recusa, ele não vai poder me enquadrar no artigo 306. Ou ele vai me enquadrar no artigo 306, ele vai ter que me enquadrar no artigo 165. E aí nós vamos falar de questões técnicas que significa, grosso modo, o seguinte: vai se privilegiar a autuação pura e simplesmente do artigo 165A, porque aí vai pensar assim, bom, eu vou punir com multa e vou punir com suspensão. E o crime de trânsito, que também precisa ser punido e fiscalizado, no frigir dos ovos talvez fique um pouco mais esquecido, porque vai ser mais fácil multar por recusa.